Boa tarde a todas e todos. Nós estamos iniciando a mesa 5 do segundo seminário Moda, Imagem e Poder, que foi organizado pelo NEM, Núcleo de Estudos de História e da Moda e da Indumentária, coordenado pelos professores doutores Camila Borges e Paulo Debon, também com a coordenação e ajuda técnica da professora Paula Botafogo. Tá? A nossa mesa se intitula Moda e Trajes em uma Perspectiva Decolonial. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite do NEM, nas figuras dos professores Camila Borges e Paulo Debon, pela oportunidade de estar aqui, poder contribuir com tantas pesquisas incríveis que nós temos acompanhado nos últimos anos. Então, nós temos 3 apresentações nessa mesa, cada uma delas com 25 minutos. Nós convidamos a todo o público a compartilharem perguntas e questões conosco, porque no final das apresentações, essas perguntas serão discutidas com as nossas professoras apresentadoras dessa mesa. Então, para iniciar a nossa apresentação, nós vamos convidar, então, a professora Hanna Negreiros, que fará a apresentação intitulada Imaginando Outras Histórias da Moda a partir de Memórias Negras. Olá, Hanna, boa tarde. Olá. Viu? Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui, professora Yamara. Assim, acho que a gente estava conversando aí nos bastidores também. Acho que as coisas legais, da gente poder se encontrar de maneira online, eu acho que essa é uma delas. Eu sei que tem gente aqui de todo o Brasil, então eu estou muito feliz. Paula, por gentileza, você pode colocar a minha apresentação, por favor? E aí eu vou passando, tá? Bom, queria, assim, antes de tudo, começar agradecendo, a possibilidade de estar aqui, agradecendo as minhas companheiras e companheiras do NEM. Fiquei muito feliz quando fui convidada para fazer parte do núcleo. Acho que pensando trajetória, mas um sonho meu de pesquisar história e pesquisar moda dentro do campo histórico. Então, fico muito feliz, assim, acho que foi uma realização mesmo de poder compartilhar isso, dessas trocas, e também de compartilhar a minha pesquisa. Na verdade, uma parte dela, Então, estou muito feliz e com calor. Uma pessoa feliz com calor, porque aqui em São Paulo está um absurdo. Acho que vale também parabenizar toda a organização do evento, o pessoal que está aí nos bastidores, Paula, rainha dos links e informações, e acho que o evento está super bonito. Desde ontem, assim, tenho assistido e aprendido bastante. Acho que é muito bom estar junto, de pessoas e pesquisas tão instigantes. Acho que os assuntos de ontem e de hoje eles estão super interligados e, de alguma maneira, se conectam também com a minha fala. Fiquei pensando muito na fala da Stephanie Guerra ontem sobre as costureiras, vou apresentar um pouco disso também a partir de uma outra perspectiva e tantas outras. Agradecer a todo mundo que está no chat também e falar, acho que um pouco, assim, pensando essa mesa, o que significa a gente tratar de moda e trajes numa perspectiva colonial como um assunto tão atual, como o Felipe mesmo falou na mesa anterior, e de como é interessante ver essa mudança também de espaços acadêmicos e não acadêmicos para a gente poder discutir esses assuntos, Estou feliz também de estar com a professora Yamara, a professora Patrícia, que são minhas companheiras no NEM, nessa mesa, e também com a Rita, que é minha companheira, parceira aí do Indumenta. Me chamo Hanairá, todo mundo me chama de Hanna, que é meu apelido. Meu nome é Hanairá Negreiros, eu sou doutoranda em História pela PUC de São Paulo, sou bolsista CNPq, vivo ao fomento e à volta dele para a gente que faz pesquisa. Sou orientada pela professora Antonieta Antonassi, na PUC, e sou pesquisadora, como eu havia dito, no NEM, no Indumenta e no NEM da PUC. Deixa eu colocar aqui, eu sei que a Yamara vai dar um toque também para a gente, mas eu vou colocar aqui já correu um pouquinho, mas eu vou recuperar. E aí, para essa conversa de hoje, eu decidi chamar a atenção para a gente imaginar, Então, a fala se chama Imaginando Outras Histórias da Moda a partir de Memórias Negras, e a ideia de imaginar, ou da imaginação como um campo de criação, elaboração,
de possibilidades de expandir horizontes, da gente conseguir, de alguma maneira, romper fronteiras. E aí eu chamo muita atenção para a gente pensar por outras histórias, da e na moda, né? E também por outras histórias possíveis. A minha formação ela é multidisciplinar, que começa com uma graduação em moda. Depois eu fiz um mestrado em ciência da religião, estudando indumentária de candomblé, e agora eu estou no doutorado em história, estudando estéticas, histórias, narrativas, vestimentas de mulheres africanas e afro-brasileiras na São Luís Oitocentista. E durante um tempo eu fiquei pensando, até um pouco incomodada, digamos assim, como essa formação multidisciplinar, digamos assim, poderia sair um pouco da rota, não ser tão entendida, né? Sei lá, ter uma formação toda em história, toda em ciência da religião, toda em moda. E eu acabei me encontrando muito ali também como uma pesquisadora de intersecções ou de encruzilhadas, né? Evocando aí esse grande conceito que nos é apresentado por Exu, que é essa divindade muito cultuada nas religiões de matrizes africanas. Inclusive, peço licença para ele para poder fazer essa fala de maneira organizada. E aí fui entendendo como pensar essas outras histórias, sendo uma mulher negra, ou seja, então, não só sendo uma mulher negra, mas sendo uma mulher negra na academia, né? Fazendo pós-graduação, enfim, e trazendo um pouco dessas vivências para a academia. Também entendendo como encontrar possibilidades de atuação a partir da minha corporeidade afro-brasileira e trabalhando com temáticas afro-brasileiras também. Então, eu sou uma pesquisadora negra que estudo modas negras, né? E como é que eu vou lidando com isso? Acabou que, justamente por essa formação multidisciplinar, eu fui para vários campos. Então, atuando como professora principalmente de cursos livres, escrevendo em diversas plataformas, e foi chegando na L Brasil em 2020 que eu comecei a fazer uma coluna chamada Negras Maneiras lá, que eu fui pensar sobre essas outras histórias, essas possibilidades. 2020 era um ano ali que a gente estava envoltas em muitas discussões vigorosas sobre temáticas raciais por tudo que estava acontecendo naquele momento. E por outras histórias da e na moda foi o título do meu segundo artigo, né, da minha segunda coluna. Ali eu acabei combinando algumas linhas apresentadas por Bell Hooks, que é uma das minhas referências, e por pesquisas que vão se dedicar aí a pensar diferentes olhares sobre imagem, sobre histórias negras, com destaque para mulheres, mas não só, e também a partir de uma perspectiva de descolonização do olhar, que pode ser aí apresentada por diversas pesquisadoras e pesquisadores. Mas antes disso, eu penso muito na minha própria história. Essa da imagem é a minha avó materna, Maria Terezinha Negreiros de Oliveira, que foi uma costureira de profissão, que trabalhou ali na segunda metade do século XX, aqui em São Paulo, vem de uma família do interior de São Paulo, que está relacionada também ao trabalho em fazendas de café. E acho que talvez minha avó acho que talvez a minha primeira referência, assim, de moda, por ter sido uma costureira, eu não a conhecia, ela faleceu antes de eu nascer, mas ela deixou algumas marcas na casa, como, por exemplo, a máquina de costura dela. Essa é uma ilustração digital a partir de uma foto de acervo da minha família, feita pela Silvana Mendes, que é uma artista visual. Todo mundo consegue me ouvir bem? Se vocês estiverem aí estiver travando, por favor, me avise. Legal, obrigada. E minha avó deixou essa máquina de costura, uma série de outros objetos relacionados ao vestir, à costura, e de alguma maneira eu acho que crescer nesse ambiente também me direcionou a pensar moda num outro lugar, né?
E por que eu trago a minha avó? Bom, primeiro, eu acho que é a minha primeira referência, mas eu trago a minha avó também porque eu usei dessas memórias de família, para escrever também uma coluna na L Brasil. Então, acabei deslocando memórias e acervos familiares, essas fotografias, o que significava isso. Imaginei algumas histórias, porque, como eu disse, eu não conhecia a minha avó em vida, e transformei isso em escritos que têm uma pegada íntima, que tem uma pegada afetiva, mas que também acaba se relacionando com outras experiências negras, afrodiaspóricas no Brasil, por conta de que, quando eu publico esse texto da minha avó, muitas pessoas me escrevem dizendo que também suas avós negras haviam sido costureiras no século XX, e aí eu vou entendendo como essa relação de população negra com costura no Brasil extrapola a minha família. Assim. Então, por isso que eu mencionei no começo da minha fala a pesquisa da Stephanie, né, que tinha uma outra relação, mas que também trazia essas narrativas de costureiras, e eu acho que isso é interessante para a gente entender como essas narrativas, aparentemente, ou a princípio, pessoais, podem se transformar aí, ou se conectar com outras histórias, e a gente pode expandir, né, sair do seio familiar e sair para um lugar mais coletivo, né? Então, pensar a combinação de artes visuais com essa arte da Silvana, que é uma artista visual que tem feito um trabalho super bacana, e com as minhas fotos de arquivo, né? Pensar uma escrita intimista, mas que também chegue a um outro público, enfim. Essa é uma outra imagem que também dialoga muito com as minhas pesquisas. Quem me conhece sabe que eu amo essa foto, sempre que possível eu falo dela. Em 2019 eu pude desenvolver algumas ações com o Instituto Moreira Salles, né, acervo do qual essa fotografia faz parte, e junto com o Instituto Moreira Salles e com o Instituto Feira Preta, a gente pensou uma aula sobre o vestir de mulheres negras no século XIX, com destaque para imagens do acervo do IMS, e também a gente fez uma exposição de livros que contavam sobre o modo de vestir e relacionando memórias e fotografias. Então, eram livros em que as fotografias eram muito expressivas e vestindo pessoas negras, e como é que a gente conseguia relacionar tudo isso. Então, essa exposição foi feita ali na Biblioteca de Fotografia do IMS aqui de São Paulo, pré-pandemia, em 2019, então deu para visitar pessoalmente, e uma aula que até está disponível no YouTube, para quem quiser me ouvir falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, esse assunto, ele surge quando eu estou fazendo o meu mestrado, ali, elaborando o mestrado em 2015 para 2016, aí eu sigo até 2017 pensando isso. E esse vestir feminino que aparece nessas fotografias, talvez a professora Patrícia possa falar mais sobre isso. No nosso núcleo, a gente também tem pessoas que estão pesquisando isso, Beatriz, e para além, acho que cada vez mais essas fotografias elas ganham mais vida e mais pessoas interessadas, né? Mas para além da gente poder falar e pensar um pouco sobre o vestido dessa mulher na foto, esse torso, esse lenço na cabeça, esse pano que está encostado nas costas da cadeira na qual ela está sentada, essa blusa rendada, ornamentada, toda trabalhada, provavelmente de maneira manual, a saia rodada, as joias, enfim, tudo isso compõe um imaginário e imagens de mulheres negras que foram registradas durante o século XIX. A gente também pode olhar para um outro lugar e pensar quem fotografou essa imagem, né, quem fez esse registro, um registro atribuído ao Marc Ferrez, que foi um fotógrafo brasileiro, né, de família no Rio e também francês. Enfim, então a gente pode olhar essa imagem por diversos pontos, a pose, como ela está envolta a uma série de signos e símbolos relacionados ao vestir. Mas o que tem me interessado pensar também a partir dessa imagem é o enigma que envolve essa fotografia, essa mulher. E aí sobre isso eu escrevi
da revista Zoom, que é uma revista do Instituto Moreira Salles, pensando o enigma dessa mulher negra, intitulada Mulher Negra da Bahia, né? Esses silenciamentos em volta da imagem, dos acervos, mas também como essa imagem pode nos contar muito sobre vestires negros e femininos, sobre elaborações de um olhar de um homem branco em relação ao corpo de uma mulher negra, quem seria essa mulher, o que teria levado essa mulher ao estúdio no qual o Mark Ferrez estava trabalhando. Então, fica no lugar da gente imaginar também o que poderia ser essas histórias, né? E aí, pensando essas imaginações e histórias, eu trago o conceito de axé como energia vital, como uma força que move o mundo, as coisas e as pessoas, e também como uma saudação, evocando o título da minha dissertação de mestrado, que foi feita na PUC, na Ciência da Religião, que é o axé nas roupas, né? No qual eu, a partir dessas figuras de mulheres negras, de arquivo do século XIX, vou também me deparando e me conectando com o terreiro Redandá, do qual eu faço parte, e foi o terreiro do qual eu estudei no mestrado, e percebendo como muitos desses elementos nessas imagens permanecem até os dias de hoje num outro lugar, em outro contexto, sobretudo em contextos religiosos, né? Principalmente essa indumentária feminina, desse volume na saia, nesse tipo de ornamento, joias, bordados, turbantes, o pano, que é chamado de pano da costa, que eu acho que a Patrícia vai poder falar melhor do que eu, como isso permanece, só que ressignificado de um outro lugar, aí nos terreiros de candomblé, né? E aí me perguntava, na época que eu estava fazendo a pesquisa de mestrado, será que roupa tem axé? Eu chegava com essa pergunta para as pessoas, né? E eu acho que eu só fui descobrir que a roupa tinha axé ao passo em que eu fui observando como a roupa era importante para a liturgia, para o candomblé em si, enquanto religião, como a roupa era um dos muitos elementos constitutivos da religião, assim como a música, assim como as folhas, a natureza, a comida, a dança, a ideia da oralidade, né? Como é que muitas dessas pessoas que estão nos terreiros costuram as suas próprias roupas, existem as costureiras de santo, e essas mulheres, sobretudo mulheres, vão aprendendo isso fora de uma universidade, fora de uma formação tradicional, uma coisa formal de estudo de moda. É a partir do estudo e do olhar da sua mais velha, do seu mais velho, que esses saberes eles vão sendo construídos e vão sendo transmitidos. E aí aqui eu trago a foto que foi feita pelo Tataruquê Felipe Torres, que faz parte do Redandá, que fotografou a deusa Oxum, também chamada de Dandalunda, para a comunidade do Redandá, que é uma comunidade de tradição de candomblé de Angola, ou seja, um candomblé sustentado a partir de cosmologias, saberes, culturas centro-africanas. Aqui temos essa divindade, que é a divindade da fartura, das águas doces, dos poderes femininos expandidos aí para todas as corporeidades, da beleza, do ornamento, né? Não à toa ela aparece aqui toda vestida no dourado, em tons de dourado e amarelo, essa profusão de búzios na sua coroa, né? Esse elemento que atribui uma realeza a uma divindade africana que foi trazida a partir da corporeidade, da oralidade de pessoas negras que vieram escravizadas e que permanecem até os dias de hoje, sendo revista, revivida, né, atualizada nos terreiros de candomblé. Então, quando eu me deparo com essas pessoas, com essas divindades, com essas maneiras de vestir, eu vou trazendo isso para a academia e pensando, roupa tem axé, né? O axé está nesse fazer manual, o axé está na sacralização dos objetos, o axé está nessa oralidade, né? Dandalunda, aqui, Oxum, está manifestada em Tata Mona Guiamazzi, que é o líder do Redandá, manifestada porque o candomblé, assim como outras religiões negras, tem a ideia do transe, da incorporação, do que é invisível, que vem dançar conosco, né? Quando a gente faz festas e os deuses
vem dançar conosco, é justamente isso, esse momento de celebração e da gente poder compartilhar um pouco desse axé, né, dessa vivência do invisível e do que extrapola a ideia do cartesiano, o transe que não é explicado, de onde que vem, é mais para sentir, é mais para pensar essa afetividade da divindade africana e da possibilidade da gente compartilhar, sendo diáspora, desses saberes que muitas das vezes são inexplicáveis. E aí é difícil, vejam, eu trabalhei tudo isso no mestrado, né? Então, qual era o lugar de explicação, de atuação? Eu falando de coisas invisíveis num ambiente acadêmico, muitas vezes não era compreendido, e acho que naquela época ali, 2016, 2017, eu também não tinha conseguido, estava aprendendo ainda a entrar nesse mundo acadêmico com mais profundidade, a trabalhar outras possibilidades de compreensão, né? E acho que aqui entra a ideia de decolonial que a gente trabalha nessa mesa, de descolonização desse conhecimento e dessas formas de entender o mundo e a moda, que aí vão se pautar por perspectivas africanas, afrodiaspóricas, por perspectivas indígenas, enfim, é romper com esses saberes hegemônicos. Essa é uma outra imagem que eu trago do Pai Marujo, que é o caboclo da casa, né, o chefe, também manifestado em Tatamona Guiamase. O Redandé é um terreiro de candomblé Angola, como eu falei, e dentro do seu panteão de divindades, os caboclos, que são entendidos como essas divindades relacionadas ao Brasil, que tem essa relação tanto africana, de diversas partes do continente, quanto indígenas, de diversas nações indígenas que temos no nosso país. E tem uma coisa interessante, no Redandá, os caboclos são conhecidos como as divindades do Brasil. E não à toa eu escolhi essa foto justamente por isso, porque eu falaria sobre isso, porque Pai Marujo vem, então, vestido com as cores da bandeira, né, do nosso país. E aí tem uma outra relação, acho que até de reapropriação, as cores da nossa bandeira, e a bandeira em si foi tão banalizada nos últimos anos, e aí a gente tem uma divindade afro-brasileira vestindo isso e trazendo na sua indumentária essa relação com a terra, essa relação com a natureza, essa relação com o Brasil, evocando uma outra relação de povo, uma outra relação de nacionalidade, inclusive. A presença das plantas nas suas indumentárias e essa conexão justamente com a natureza, e aí a gente vai entender se vestir como um vestir sagrado e, como eu havia dito no começo da minha fala, constitutivo da religião, ou seja, do candomblé, que foi o que eu estudei. Então, se a gente for para a Umbanda, se a gente for Tericô, se a gente for para o tambor de Minas e tantas outras religiões afrodiaspóricas, a gente vai encontrar isso de maneira muito semelhante. E já finalizando, aqui eu trago uns pequenos apontamentos da minha atual pesquisa, que eu estou fazendo no doutorado, na história, que aí eu vou para o Maranhão do século XIX, então eu vou misturando os tempos também, entendendo esse tempo não como uma linha aí reta, né, como uma coisa espiralar, como diz a professora Leda Maria Martins, né, e vou trazendo essa relação, mais 5 minutinhos, ok. Estou terminando já. Vou trazer essa relação da gente voltar, então, olhar para o passado e pensar as possibilidades de se estudar moda, indumentária, maneiras de vestir, culturas africanas e afro-brasileiras a partir de mulheres que viveram em São Luís, sobretudo, no século XIX. Para isso, eu trago essa figura aqui. Essa é uma ilustração feita e publicada no livro do João Afonso, que foi um intelectual maranhense oitocentista, no qual ele vai trazer uma série de representações de modas de diferentes séculos, aí são 3 séculos nos quais ele se apoia, e aí no século XIX ele vai trazer o desenho da Preta Mina e da Crioula do Maranhão, pensando essas mulheres negras e as suas atividades, as suas relações com a cidade. Ele menciona a Catarina Mina, que foi uma mulher muito bem colocada e situada no século XIX em São Luís,
e é um pouco da história dela e de outras mulheres que eu tenho trabalhado agora no doutorado. E aí a gente percebe similaridades com a foto da mulher negra da Bahia, lá do Instituto Moreira Salles, que o Ferrez fotografou, por exemplo, essa relação das rendas, das saias, dos adornos, da joalheria, e de como todos esses elementos, eles claro, né, que pensando assim, a gente tem, na fotografia a gente tem uma montagem de cena, uma mise-en-scène, a gente tem um olhar, é uma fotografia de estúdio, né, tem toda uma relação ali de montagem de toda daquela vestimenta, que é uma ilustração que alguém fez, enfim, no caso João Afonso. Mas esses elementos, eles estavam ali, né, existem os testamentos que vão contar um pouco disso, enfim. Então é um pouco disso que eu tenho trabalhado, para pensar quais são as possibilidades de atuação em pesquisa em história da moda que a gente pode fazer hoje, no século XXI. E aí, imaginar outras histórias da moda a partir de memórias negras, e não só as negras, é borrar, é expandir as costuras, é imaginar possibilidades de criação e estudos que rompam com universos hegemônicos. Aqui são algumas das minhas referências, algumas delas eu já disse, e aqui fica o meu muitíssimo obrigado. Meu e-mail e o meu Instagram. Eu estou mais no e-mail do que no Instagram, viu, gente? Me escrevam um e-mail que eu vou responder de maneira mais rápida. É isso. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Hanna Negreiros. É excelente a sua exposição, como sempre. E, nesse momento, nós vamos ouvir, então, a professora Patrícia Marchi, né, com a apresentação do seu trabalho sobre alguns aspectos da indumentária afrodescendente, o uso de tecidos enrolados ao corpo, turbantes e panos da costa. Obrigada, professora. A fala é sua. Boa tarde a todas e todos que estão assim assistindo, tá? Agradecer a todos. Gostaria de agradecer a Camila, o Paulo, o convite para participar não só do núcleo, mas também para participar dessa segunda oportunidade do evento, né? Do seminário. Agradecer a Paula pela contribuição, como disseram aqui, a Maga dos links, né? E eu gostaria de destacar a minha formação, né? Eu atualmente não, a minha formação acadêmica passou pela História Social da PUC, doutorado, foi quando eu trabalhei com essa questão da escravidão no Rio oitocentista, né? Das roupas. Fiz um mestrado em artes visuais, tá? E juntando isso tudo, eu culminei com uma pesquisa que eu vou mostrar para vocês, tá? No momento, eu trabalho moda na expectativa de contribuir na minha área de atuação como professora, que é a área de design, né? Então, eu sou da Escola de Belas Artes, da UFRJ, e eu dou aula e estou participando de um grupo de pesquisa agora sobre design e moda. Então, a gente está trabalhando na perspectiva de fazer essa coisa de design de produto e moda. Existem ainda muitos conflitos em considerar vestuário e moda como design. A gente tem trabalhado nesse sentido no grupo e lá na escola. Então, eu tenho uma série de coisas assim, emaranhadas aí, tá? Nas minhas colocações. Mas o principal que eu estou trazendo para vocês hoje é que é a oportunidade de resgatar a parte da minha pesquisa de tese do doutorado, que foi uma pesquisa que eu fiz sobre visualidade da escravidão. Eu trabalhei com várias fontes, né, de documentais para resgatar aspectos do vestuário escravo, tá, de escravas e libertos da Rio oitocentista. E o que me encantou, que vocês vão ver mais à frente, o que me levou, o que me deu start para isso, foram as fotografias do Cristiano Júnior. Eu ganhei um livro sobre as fotos dele, do século XIX, sobre escravos, e que me levou a me inserir uma série de questões da mente que me levou a essa pesquisa. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é uma pequena parte dessa pesquisa, e notadamente sobre os turbantes e panos da costa, que são os panos enrolados ao corpo, estão representados nas várias imagens e textos que a gente vai ver agora. Tá? Isso aqui são as fontes que eu trabalho, tá? Que eu trabalhei e que eu continuo pesquisando, porque eu acho que ainda tem muita coisa a ser descoberta, né?
Então, eu trabalho com textos e imagens de relatos de viajantes, que é o Debré, os principais. Eu trabalho com Rugendas, o Debré e o Agassiz, todos de diferentes períodos, mas todos do século XIX. E esses estão aqui, alguns à esquerda, algumas imagens, e trabalho também, que essa que eu falei que foi o que me motivou a entrar nessa pesquisa, que culminou no doutorado, na tese, foram as fotografias do Cristiano Júnior, que em 1865 e 66 fez uma série de imagens em estúdio sobre escravos e escravas, negros e negras, tentando mostrar como que era a cidade do Rio de Janeiro nesse período, da população negra do Rio de Janeiro, como que ela era, tá? Trazida para o estúdio. Então, ele simula várias cenas, tá? Ele trabalha com retrato de corpo inteiro, retrato de busto, e ele vai traz imagens e tem uma riqueza muito grande para a gente trabalhar vestuário nesses recorte espaço-temporal. Só que para a gente trabalhar com essas imagens, a gente tem que ter em conta aqui são as imagens, textos e relatos de viagem, né? Eu busquei colocar essas imagens todas juntas para falar sobre o contexto que a gente está trabalhando. O Rio de Janeiro, no século XIX, principalmente meados do século XIX, tem um enorme contingente da população escrava e de origens diferentes, né? E com trabalhos diferentes. A gente tinha escravidão de ganho, escravidão de aluguel, escravidão doméstica. Então, a gente tinha uma troca muito grande de questões sociais, questões culturais no Rio de Janeiro. Então, era um caldeirão, né, de simbólico, de símbolos e de imagens e de produtos, de objetos, né, que vivenciados no dia a dia, no cotidiano. Então, isso aqui para dar uma ideia, essa imagem abaixo à esquerda é a Rua Direita, tá? Como que seria a Rua Direita no Rio de Janeiro, tá? E como é que seria a movimentação diária, cotidiana. As de cima são os momentos que os escravos tinham, escravas tinham, os cativos tinham, para poder manifestar, né, sua cultura, para ter o lazer, para se encontrar, tem a capoeira, tem outras coisas. Aqui à direita a gente mostra os tipos de trabalho, isso pelo Debré, o barbeiro, e também o Debré registrou, e eu acho interessante mostrar nessas imagens de direita, imagens de negras e negros. E se a gente olhar as imagens das negras, ele se preocupou em registrar bustos, que o vestuário ele é totalmente associado ao vestuário branco europeu, né? Assim que ele via. Então, ele circunscreveu, né, nessa imagem várias etnias, que ele denomina as etnias, né? Negramina, ele denomina, mas ele circunscreveu o vestuário delas preso a essa representação, tá? Seriam as escravas domésticas, a grosso modo, né? Aqui, também, ainda para mostrar, porque a gente tem que considerar, além da gente considerar esse contexto que era a cidade do Rio de Janeiro, tá? A gente tem que considerar também que as fontes que a gente tem para pesquisar a escravidão, para pesquisar dessa época, pesquisar a população negra, elas são todas oriundas de quem observava. Nós não temos testemunhos pessoais de escravos, de escravas, de cativos, de cativas, de negros, africanos ou afrodescendentes, a gente não tem. O que a gente tem são textos e imagens de quem estava observando. E, principalmente nos relatos de viagem, quem observava o olhar do exotismo, de buscar o exotismo. Queria registrar o que era a cidade do Rio de Janeiro exótica, que era a cidade, como chamava o Cid Chalup, cidade negra, né? Que era uma cidade efervescentemente no cotidiano, as pessoas, os brancos, saíam um pouco às ruas, então as ruas eram dominadas pela população cativa ou liberta, negra. Então, ao viajante, interessava registrar isso, porque o propósito dele era vender essa imagem, passar essa imagem. E essa imagem do que ele observava e do que ele elegia, tá?
considerava que merecia ser representado com aquele objetivo dele, é o que é passado adiante em publicações. E que até hoje a gente encontra isso em algumas criações. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui, peguei algumas cenas rápidas de filme, né? À direita, no alto, é uma cena da Carlota Joaquina, da Carla Camurati, né? Aqui a gente tem a Chica da Silva, à esquerda, e temos aqui da novela, as novelas, tem uma novela lado a lado, da Globo, enfim, algumas construções, tá? Que a gente percebe que tem, assim, são referenciadas em registros imagéticos de viajantes, tá? Pelas cores, pelas formas de arranjo das roupas, e então a gente vê como é que isso foi criando estereótipos da visualidade. No caso, aqui ainda estou falando de homens e mulheres negras, mas a gente vai ver mais à frente agora outras imagens do meu objetivo principal, que é falar dos panos enrolados, são os turbantes e os panos da costa. Tá? Então, a gente vê como é que isso vai se desenvolvendo, e até hoje a gente encontra ainda essas reproduções de representação, mantendo esse estereótipo. Tá? E aí eu peguei 2 exemplos aqui, são da viagem do relato de viagem de Agassiz, que, na realidade, quem escreveu os relatos foi a mulher dele, a Elizabeth Carey Agassiz. Ele estudava botânica, ele recolhia espécimes da fauna, da flora, e registrava tudo que ele via, e a parte de observação do cotidiano, de observação da vida, ficava por conta os textos por conta da mulher dele. A gente vai perceber isso até pela forma que foi escrita. E eu acho interessante, quando a gente fala de continuidade de reprodução, o texto é o texto que está no relatório, no relato. E a imagem, a gravura, é a imagem que acompanha esse texto. Só que nas minhas pesquisas eu descobri, quando você pega esse relato, você associa, como está por proximidade dentro do relato, você associa o que está sendo descrito a esta gravura desta mulher. Mas só que depois eu percebi que essa gravura foi uma reprodução de fotografias mulheres já registradas em estúdio por fotógrafos. Essas fotografias foram utilizadas para se criar uma gravura, um desenho, e inseri-la no relato. Quer dizer, então, que na realidade é criada uma imagem de uma coisa que não é, né? Então, a gente vê que nessa configuração aqui já dos turbantes e panos, o importante para mostrar a mulher negra, escrava ou liberta, africana ou afrodescendente, que caracterizava a especificidade dela no Rio de Janeiro, eram os panos. E esses panos estão concentrados da cintura para cima, que é o turbante e o pano da costa, ou os panos enrolados, né? Então, a gente pode ver nessa descrição dela que ela associa muito várias questões de postura, de comportamento, de recursos corporais, de uso. Aí ela associa esses 2 elementos. Então, esse vestuário é associado e é forma de uso desse vestuário. Por exemplo, quando ela diz, eu vou ler esse trecho, tá? Não faz muito, cruzamos na rua com uma preta toda vestida de branco, o colo e os braços nus, as mangas arregaçadas e presas numa espécie de bracelete. Estava com a cabeça coberta por um enorme turbante de musselina branca e trazia tiracolo sobre os ombros um xale comprido de vivas cores, caindo-lhe quase até os pés. Fazia, com certeza, parte da aristocracia negra, porque, do outro lado da rua, outra preta quase sem roupa, sentada nas pedras da calçada, com seu filho adormecido nos joelhos, deixa luzir ao sol a pele escura e lustrosa. Então, a gente encontra aqui uma diferenciação social. Ela faz uma diferença pelas roupas, daquela que ela entende que era a aristocracia, e de a outra que quase sem roupa, que não quer dizer que o quase sem roupa, ela nem diz o que é o que tem de roupa, o que não tem de roupa. Ela diz, são esses elementos que ela considera que definem e caracterizam
gradações sociais dentro da população escrava. Só que não é essa que a gente está vendo, como a gente foi falado anteriormente. E foi colocada aí para fazer uma associação imagética a esse relato textual. Aqui, de novo, a mesma coisa, um outro trecho, e também a mesma coisa, uma outra gravura de uma outra mulher colocada também ao lado do texto, do relato, e também foi reprodução, foi cópia de uma fotografia já existente, tá? Foi uma reprodução por intermédio de desenho de gravura. E também aqui, de novo, ela faz uma associação a comportamento, a temperamento, né, a formas de uso, a esses dois, principalmente a esses dois elementos do vestuário, que era o turbante e o pano da costa, que então são colocados como elementos de vestuário diacríticos, tá? Que definem a mulher negra, escrava ou liberta, africana ou afrodescendente, da cidade do Rio de Janeiro dos 800. Tá? Então, ela destaca, sim, dizendo que as mulheres têm sempre a cabeça coberta com alto turbante, traz um longo chale de cores brilhantes, e ela cita como é que o chale pode ser usado. Ela chama chale, mas, no caso, como era também o pano da costa. Ela diz que ora cruzado sobre o seio, ora negligentemente retirado ao ombro, então isso faz frio. Então, ela faz uma série de associações, né, a esses dois elementos do vestuário, essas duas peças, a tudo. Não só a forma de uso material, mas também como o temperamento. Por exemplo, quando ela fala, com gestos violentos, afastava seu salho e atirava os dois braços para trás. Depois puxava violentamente, enrolava em volta do corpo e de novo estendia. Quer dizer, ela faz essas associações dessas duas formas de vestuário a várias características, as várias coisas envolvendo o comportamento, atributos físicos da mulher africana ou afrodescendente dessa época. Tá? Aí nós vamos para os estúdios do Cristiano Júnior, né? Ele leva para os estúdios dele, né? Literalmente ele leva para os estudos, a gente não sabe conforme a Hannah falou, como é que essa mulher chegou lá, como é que essas mulheres chegaram lá, se elas são pagas para chegar lá, se são convidadas, se é encomenda, a gente não tem ideia, mas ele leva para o estúdio e ele tem dois tipos de registro visual. Ele também quer registrar porque a coleção dele de fotografias é anunciada no jornal, no Almanac, na época, como a maior coleção de escravos do Rio de Janeiro. Ele vende essas imagens. Ele oferece à venda essas fotografias no formato carte de visite, né, que são umas fotografias pequenas, e ele coloca à venda. Então, o objetivo dele era também, assim como os viajantes, só que para eles era um corpo de um relato de viagem, de uma publicação, né, bibliográfica. Ele quer botar esses souvenirs imagéticos e vendê-los, sobre o que ele também considerava de inusitado, exótico e que diferenciava a população negra no Brasil, que saltava aos olhos, né? Então, nesse conjunto de fotos, todas elas estão com os altos turbantes, conforme foi falado pela Agassiz, todas estão com panos da costa, ou chales também, como chama por desconhecimento a Agassiz, né? E todas elas estão assim, marcando como ao mesmo tempo que são individualizadas, elas também têm um caráter de generalização, porque elas não estão associadas a nenhuma ação, a nenhum cenário, são corpos e roupas soltos quase que no fundo infinito. Tá? Então, fica registrado isso. A gente só percebe, que, lógico, a participação da fotografada pelos olhares. Tá? Aí a gente vê o momento da participação, mas as poses, a escolha e tudo, com certeza certamente foram feitas pelo fotógrafo, interessado em registrar o volume das saias, os turbantes, os panos enrolados, as diferentes texturas, né? E ele, dentro do conjunto dele, ele leva também, ele pinça das ruas
cenas que ele encontra de atividades, tá, que envolviam o trabalho escravo. Tá? Então, ele coloca aqui, e aí ele mostra as formas de uso de estado de conservação desses turbantes e dos panos enrolados, que seriam panos da costa ou panos, ou chales. Tá? Então, por exemplo, o turbante serve de apoio para carregar objeto pessoal, como aquele guarda-chuva da segunda figura, ou cestas, os turbantes, ou mesmo não sendo carregado, a terceira figura da esquerda, a terceira fotografia da esquerda para a direita, você vê que o que está na cabeça dela, na parte superior, é quase que um turbante que já está achatado por transportar aquela mercadoria que ela vai vender. Na outra tem o casal que as roupas estão em estado precário, rasgadas, né? E também cabe a ele registrar isso, tá? Nas de baixo, a gente já vê que o pano da costa é substituído por um chale. Mais à frente eu vou falar rapidamente sobre por que isso, né? E as formas de uso do pano da costa. Enrolado no seio, abaixo do seio, por cima dos ombros, atravessado na cintura, ou também assim. Tá? Aqui a gente vai falar dos panos, turbantes, pano da costa, são as formas de uso. Os panos da costa, ele também, a própria Elizabeth Agassiz, ela descreve que, quando preciso, o que ela chama de chale, também era usado para carregar as crianças, que era necessário até transportá-las para trabalho, como mostra a figura de baixo. Então, aqui tem vários exemplos de como que era feito isso. Então, o pano da costa, e o turbante, eles têm um caráter de descendência africana, que a gente vai falar à frente, com outras simbologias, mas eles também são funcionais, têm o caráter da funcionalidade, eles prestam a determinados serviços, funções e usos, tipos de uso. E aqui sobre o turbante. Aqui eu peguei é muito difícil a gente falar, eu me lembro muito de uma cena do filme da Carla Camurati, Carlota Joaquina, quando a Carlota Joaquina está chegando, ainda está no navio, chegando no Brasil, e ela precisa raspar a cabeça e ela bota um turbante, porque ela ficou com piolho. Ela diz que pegou piolho no navio, e ela raspa a cabeça e bota o turbante. E faz até uma alusão que o turbante chegou ao Brasil com a Carlota Joaquina, né? É verdade e não é. Ela não trouxe turbante, mas a gente, quando estuda o turbante, a gente não pode pensar como uma peça estritamente de descendência africana pura. A gente tem que entender que a África, ela tinha relações com Portugal, tá? com a Europa, então ali já tinha a inserção e a África mesmo é muito plural culturalmente, né? Então ali já tinha uma inserção de várias questões, que a gente não pode dizer necessariamente que puramente o turbante é de uma etnia específica, de uma área específica, de uma população específica. Mas tem alguns, eu peguei alguns estudos etnográficos, né, que dão algumas dicas, algumas orientações, apontam alguns caminhos sobre isso, tá? Então, por exemplo, os iorubás, que predominaram no Rio de Janeiro, né, como contingente africano que chegou no Rio de Janeiro, o Ori é um lugar que a gente vê isso até hoje, conforme até a Ana falou na apresentação anterior, da questão religiosa. Hoje, os iorubás, ele tem a cabeça, o lugar de inteligência. Então, a cabeça tem que ser protegida. Tá? Ela pode ser protegida coberta com panos, ou ela pode ser protegida com penteados, pinturas, tá? Mas geralmente ela tem que ter expandida. Você vai expandir a sua inteligência, expandir a cabeça, que é o principal. Tá? Então, por isso, os turbantes tão grandes, enrolados, geralmente brancos. Tá? E aqui, nessas imagens, a gente pode ver variações do uso de turbantes, que diversidade de cor, de tamanho, de forma de amarração, tá? Mas sempre colocando, a gente está vendo representações do que e cenas pinçadas do que era interessante
para aquele que está observando e para aquele que está difundindo o que está observando. Então, aqui a gente tem várias variações e várias situações, tá? O pano da costa está aqui. O pano da costa, ele é composto de, tradicional, um pano de várias tiras, de várias cores. São tiras emendadas que promovem uma largura maior. E ele, tradicionalmente, era confeccionado e tinha que ser confeccionado em teares artesanais, em padrões geométricos combinados com cores. Eu comi muitas letras aqui, desculpa, gente. Cores variadas e texturas de diferentes fios, tá? E usado de várias formas. Só que o pano da costa, ele era um tecido muito caro, um produto muito caro. Então, ele tinha que ter, ele foi o seu uso, a forma de uso e assim sua simbologia, ela foi adaptada pelas suas usuárias. Então, o chale, por isso que fala muito em chale, ele foi substituído muitas vezes pelos chales. Então, por isso que a gente encontra essas imagens como a da esquerda, que você tem um turbante, você tem, que é a peça que nitidamente de origem afrodescendente, e você tem um chale, né? Que é uma peça que é de caráter europeu, de características europeias, funcionando como se fosse o pano enrolado, que seria o pano da costa. Tá? Aí eu queria falar sobre isso, que é uma questão, para finalizando, que a gente tem que ter muito cuidado, que quando a gente as formas de vestir, foi o que eu falei anteriormente, a gente reúne uma série de referências pré-conjugadas e foram transformadas no contexto da escravidão no Rio de Janeiro, como eu tinha falado anteriormente, pela forma de trabalho, vários tipos de forma de trabalho escravo, até escravos que vieram, negros que vieram da Bahia, do Levante dos Malês, que vieram para o Rio de Janeiro também. Então, coisas internas e externas fizeram que tivesse essa questão que eu chamo de cultura híbrida. Tá? Teve um hibridismo, tá? Que fez essa mistura, que a gente tem que considerar isso quando a gente for investigar, avaliar, analisar peças de vestuário deste período de escravidão. E aí eu quero destacar que nessa minha pesquisa, que não está aqui, da tese de doutorado, eu trabalhei com um corpus documental muito bom, que foram os relatos, foram os anúncios de fuga de escravo. Quem tiver a oportunidade, quem já teve de ver esses anúncios de fuga, vocês vão ver que é um corpus documental maravilhoso, muito bom, muito rico, que além de dar muitas informações sobre roupa, dá sobre físico, sobre doenças, sobre cicatrizes, porque era o escravo, ele era descrito da forma mais específica possível, mais detalhada, para poder ser capturado, né, o escravo fugido, para ser capturado. Então, era um anúncio numa linguagem jornalística, e ali você encontra vários elementos, ele tinha que ser descrito da mesma forma. E a gente encontra um pouquinho, ali a gente encontra um pouquinho a voz, tá? A manifestação de homens e mulheres negros com essas descrições. Porque ali eles falam que eles, às vezes, fugiam com 2 peças de roupa, 2 calças, uma em cima da outra. As mulheres, às vezes, levavam roupa junto, e, às vezes, formas de vestir diferentes. Detalhava tecido, tipo de tecido, qual era o tecido, qual era a cor, se estava velho, se estava rasgado, se estava inteiro, se tinha roubado roupa da senhora, joia. Então, eu acho que vale a pena, para quem se interessar, de dar uma olhada nesse, quem já não viu, né, desse corpus documental dos anúncios de fuga de escravo, tá? Publicados nos jornais da época. E, então, aqui eu só coloco isso, que rapidamente, desculpa, eu estou passando o tempo, mas estou acabando. Aqui são só algumas questões breves, né, para mostrar como que eu pretendo mostrar como que ainda é rico, tá, esse campo para você pesquisar sobre vestuário, como eu cito no caso dos anúncios de fuga, tá? Então, e as fontes, eu coloquei a fonte da minha tese, que ali estão todas as fontes, todos os viajantes, todos os fotógrafos, tudo está colocado nessa parte de fonte documental da minha tese. Desculpe se eu corri muito,
Eu acho que eu falei coisas demais para fazer em pouco tempo, mas eu espero ter contribuído em alguma coisa para difundir, divulgar e compartilhando algumas colocações. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Patrícia, né? Excelente a sua exposição. Daqui a pouquinho a gente vai para o debate, né? Então, agora, né, eu chamo a professora Rita Moraes de Andrade, que vai apresentar o seu trabalho, História do Vestir do Povo Brasileiro, uma visada sobre um terreno plurinacional. Boa tarde, sejam todas as pessoas bem-vindas, né? E eu fiquei com essa incumbência aqui de concluir essa mesa com Hanairá, né, Patrícia Marte, e então eu não estou com uma tarefa muito fácil, né? Vou começar agradecendo o convite que foi feito pela professora Camila Borges, agradecer também Paulo Delbon, que eu tive a oportunidade de conhecer em tela, né, nos bastidores, agradecer a Paula Botafogo, que está ajudando a organizar, né, esse evento, e agradecer também a Mara, te dizer que eu fui sua aluna num curso do Instituto Conhecimento Liberta, né, que é um curso de mulheres historiadoras, né, mulheres negras. Então, estou muito feliz, né, de estar aqui com você e com vocês compondo essa mesa. Bom, eu vou apresentar, vou compartilhar, não sei se já está compartilhando aí com vocês. Primeiro eu queria destacar, né, essa mesa que reúne esses assuntos que hoje a gente está agrupando, né, nesse tema mais genérico, da decolonização, né, ou de uma perspectiva decolonial sobre a história da moda, a história do vestuário, né. Mas claro que qualquer uma de nós aqui, né, das apresentações de hoje, poderia estar ou ter participado das outras mesas ontem, né, ou mesmo, não hoje, porque hoje teve uma conferência, né, mas a gente poderia ter participado de outras perspectivas, né. Então, o que eu acho interessante, que eu acho que vale destacar, é que hoje nós temos um espaço aberto para tratar de assuntos que ficaram ausentes, né, da formação das universidades, e eu me incluo, né, nessa formação, que eu estudei moda na graduação, e hoje a gente tem esse espaço aberto, né, é um espaço que tem ainda, dizer que é tudo por fazer, né, é um pouco senso comum, mas eu diria que para a história do vestuário, né, das populações do Brasil, eu acho que nós estamos, né, talvez nem engatinhando ainda, né, nós estamos tentando entender o que é esse campo de investigação, quais são os temas, quais são os problemas, que fontes são essas, do ponto de vista da história, por exemplo, né. Então, eu me sinto honrada de estar aqui e poder conversar com vocês, tá? Bom, eu não vejo a tela agora, estou vendo a minha apresentação, e eu queria dizer o seguinte, que apesar de eu estar apresentando, eu sou uma espécie de porta-voz do Grupo Indumenta, que é o grupo de pesquisa que eu lidero, e essa apresentação, ela foi preparada por mim e por uma outra integrante do grupo, que é a Indianele Marçal. A Indianele hoje é doutoranda do programa de pós em Arte e Cultura Visual, da UFG, e nós preparamos juntas, mas apesar da apresentação, né, ter sido um produto meu e da Indianele, essa ação ela é coletiva, é como eu tenho gostado de trabalhar, né, então eu me sinto como alguém falando pelo grupo, tá? Sobre o tema, né, e esse título que eu dei, e que eu, na verdade, ao preparar a apresentação, eu corrigi para o plural, né, o que tem me movido hoje. Eu sou professora há 23 anos, né, e pesquisadora, eu diria, há mais tempo, porque eu me consideraria pesquisadora desde, talvez, antes da graduação. E eu sempre me perguntei, né, quais são as histórias dos povos indígenas, né,
onde é que elas estão, quais são os livros, quem são os autores, né, quais são os assuntos, quantos são os povos, quais são esses povos, né? E mais recentemente na minha carreira, talvez porque eu tenha ido para Goiás, eu trabalho na Universidade Federal de Goiás desde 2006, eu tenho mais proximidade ali com talvez com temas indígenas, né? Porque a universidade tem um curso intercultural indígena, e nós estamos próximos geograficamente de aldeias do povo Inã-Carajá. Tá? Então, a ideia, né, que eu tenho buscado agora entender melhor, conhecer, qual é a formação, né, ou como é que a gente poderia, por exemplo, desenvolver temas de pesquisa, tendo em mente que nós somos um país, fazemos parte de um país formado por não só culturas diferentes, né, mas é como se nós tivéssemos diferentes nações dentro desse país, né? Nações que não se conhecem, que não convivem umas com as outras, né? E nisso as políticas afirmativas têm tido um papel fundamental, especialmente da minha experiência nas universidades, para mudar esse estado das coisas, né? Bom, então, por isso, esse título, tá? O Indumenta, para quem não conhece, é um grupo de pesquisa que é certificado pelo CNPq, como as coisas funcionam no Brasil, né? Ele está vinculado ao UFG, a Universidade Federal de Goiás, e existe desde 2016. E o foco do grupo, né, e aqui está a Ranaira Negreiros, que é uma das integrantes, o foco do grupo é a pesquisa e a difusão da pesquisa sobre esses temas pouco estudados, pouco conhecidos da nossa literatura nacional e internacional em relação aos modos de vestir no Brasil. Nos últimos anos, nós temos ampliado isso para a Biayala, né, para a América Latina. Bom, alguns dos produtos desse grupo, né, e aí talvez vocês conheçam alguma coisa, eu vou destacar o Outras Costuras, que é um podcast, está disponível em todos, talvez não em todos, né, mas nos grandes agregadores, né, tem o ícone aí do Spotify, mas no iTunes, Deezer, né, enfim, nos agregadores vocês encontram. Esse é um podcast que nasceu no início da pandemia e o objetivo era tratar desse assunto, que são os muitos modos de vestir no Brasil, mas de uma forma mais íntima, talvez, na relação entre quem estrutura o podcast e quem é convidado a participar do podcast. E então são conversas. A cada semestre, hoje nós temos uma série, né? Nesse momento, nós estamos numa entre-safra, começamos publicando um episódio por semana, depois um episódio quinzenalmente, e agora nós vamos mudar o formato para fazer uma série anual. E já digo, né, principalmente nesse contexto aqui, né, do seminário organizado pelo Núcleo, né, de História da Moda e da Indumentária, que a próxima série chama-se História da Moda. E a ideia é reunir pessoas que pesquisam, escrevem sobre isso e conversar sobre a terminologia, referências, temas de interesse, né, enfim. Então, convido vocês provavelmente a partir de janeiro de 2024. Temos um perfil no Instagram que nasceu do podcast exatamente para publicar complementos do material, né, das conversas do podcast, e depois ganhou vida própria. E aí nós temos, como é um projeto de extensão, existem diferentes equipes, né, e essas equipes vão se alternando, e por isso às vezes tem uma entre-safra e muda a identidade gráfica, inclusive, né, do perfil, e mudam também as linhas editoriais, né? Então, nós estamos exatamente nessa reformulação de equipe agora, e no ano que vem, essa reformulação vai mostrar essa mudança, né, acompanhando o podcast em relação ao tema.
Temos uma série de publicações, eu destaquei essa porque ela é gratuita, tá? Mas tem outras publicações mais recentes do grupo. Esse e-book, vocês veem aí o acesso, mas basta colocar o nome do e-book no Google e vocês chegam a ele, pode baixar, né, o PDF. É o resultado das pesquisas das integrantes, né, e de um dos integrantes do grupo nos últimos anos. Bom, agora, o que eu vou apresentar aqui, eu estou controlando um pouco o meu tempo, né, eu tenho cerca de 10 minutos, é o resultado de um projeto que foi financiado por uma ação chamada Refarm Cria, foi a primeira edição em 2022, e a Farm se juntou ao Instituto Precisa Ser para financiar projetos, principalmente projetos que dessem mais atenção a temas minoritários, vamos dizer assim, em relação à sua presença, né, dentro das instituições de pesquisa, mas também do mercado, vamos dizer assim, né, e nós fomos contempladas, né, o Grupo Indumenta foi contemplado com a coordenação da Indianelli, que na época era integrante, né, que tinha menos de 30 anos, que era um dos critérios do edital, e eu não podia me inscrever como coordenadora. Indianelli brilhantemente nos liderou nesse projeto. Bom, então, entrando agora nesse assunto, né, do projeto, qual foi o nosso projeto? Eu acho que eu não falei para vocês aqui o título, né, do projeto que ganhou o edital. A pluralidade do vestir no Brasil, tecendo histórias e saberes originais dos povos, né, Inã Carajá. Tá? Então, a ideia do projeto era desenvolver 2 ações, um curso de formação sobre modos de vestir, principalmente das mulheres Inã Carajá, né? Esse curso teve a participação de 2 professoras Inã Carajá, e o e-book foi um curso muito denso, né, de um pouco tempo, gratuito, e uma exposição digital que está ainda acontecendo, que está em curso, né, que a gente vai procurar manter aí de uma forma contínua, tá? É sobre essa exposição que eu vou falar. Bom, então, a população Inã Carajá, para quem não conhece, né, e eu tinha programado aqui, eu tenho um link para o Google Maps, mas eu até sugiro vocês a fazerem isso, eu não vou fazer, vou recuar desse recurso pelo tempo, né? Mas quando a gente aumenta aqui, a gente percebe, claro, aqui no mapa, como a gente está vendo do lado esquerdo, vocês veem que essa região marcada em vermelho, né, que é onde estão as aldeias em Inã Carajá, faz divisa com 4 estados, né, Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Tá? Agora, aqui nessa área, que parece pequena no mapa, mas é uma área grande, destacada aqui do lado direito, nós temos alguns povos, né, indígenas, e com uma concentração grande da população Inã Carajá em diferentes aldeias. No nosso projeto, o foco foi nessa aldeia de Santa Isabel, tem uma flecha aqui, né, para essa aldeia aqui, porque integrantes do grupo moram nessa aldeia, tá? Para vocês terem uma ideia, né, no último censo, assim, uma coleta de informação recente, nós sabemos que existem hoje cerca de 6.000 habitantes em toda a ilha, nesse entorno aí de Inã Carajá, tá? De pessoas aldeadas, não quer dizer que não existam outras pessoas nas cidades, né? Bom, então, eu vou falar sobre a exposição, né? A exposição começou no dia 19 de setembro, e vocês veem aí no rodapé, né, dessa imagem, todas as instituições que participaram de alguma forma com apoio ou com financiamento, tá? Vou destacar a empresa Calliope, que foi responsável por criar a exposição virtual, né, tecnicamente, mas também estrategicamente, junto com as mulheres Inã Carajá, comigo, com a Indianelli, e o Grupo Indumenta, o UFG, né? Bom, uma coisa importante nessa experiência, eu acho que isso talvez seja provavelmente a maior contribuição aqui com a mesa,
é a experiência de fazer um trabalho de pesquisa e de realização, né, de projeto, de exposição e de curso, com pessoas de diferentes culturas. Então, nós tivemos aqui uma relação intercultural, né, especialmente entre pessoas não indígenas, né, de diferentes estados, e pessoas indígenas com a predominância de indígenas em Nancarajá, mas também com participação de outros indígenas de outras etnias, né, como Rodrigo Tremembé, que é um estilista, né, que se autodenomina um designer de moda indígena, um ativista. Foram mais de 20 pessoas trabalhando diretamente no projeto e muitas outras trabalhando indiretamente. Vocês veem a maioria aqui trabalhando diretamente de pessoas indígenas, tá? Então, eu vou passar agora imediatamente para a exposição. Deixa eu só checar se vocês estão vendo. Ótimo, estão vendo a exposição. Essa é a exposição virtual, tá? Esse nome quem deu foram as duas mulheres em Nancarajá que participaram mais ativamente, Tuinak e Uaciac, Carajá. E é uma palavra difícil para eu pronunciar, tá? Mas eu vou colocar para vocês ouvirem a Tuinak, se eu não me engano, falar esse nome. E é uma exposição que se dedicou a um aspecto específico dos modos de vestir, porque nós estávamos estudando principalmente os modos atuais de vestir, né? E o que compõe esses modos atuais é uma parte da tradição do vestuário Inã Carajá. Então, essa exposição, nós fizemos questão, né, de trazer uma tradução para o Inaribé, que é a língua Carajá, né? Deixa eu retornar aqui. E tem uma apresentação aqui, tá? E nós visitamos a exposição. Vou visitar com vocês aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Vou parar para concluir a minha apresentação. Eu vou parar em um dos itens que estão expostos, tá? Nós temos 14 itens que foram selecionados pelas mulheres em Nancarajá, e nessa seleção, em todo o trabalho de curadoria, ele envolveu museus, tá, e profissionais desses museus em Goiás, a população em Nancarajá e o nosso grupo de pesquisa indumenta. Tá? Então, para fazer essa seleção, o que aconteceu foi um intercâmbio de informações entre as aldeias, a partir das mulheres, principalmente, e os museus. Então, os museus puderam atualizar a informação sobre objetos que eles já tinham, ganharam outros objetos, porque houve doações, né, nesse processo, e também corrigiram informações, tá? Vamos dizer, na estratégia curatorial, o que era importante para a gente? É que esses itens não fossem apenas, né, enquanto eu vou falando, eu vou passar para vocês aqui, tá, as imagens, né, é que esses itens não fossem apenas colocados aqui na tela de vocês, para que vocês vissem os objetos, né, ou pelo menos a imagem dos objetos, mas para dar vida à produção dos objetos. Então, nosso interesse era registrar como eram feitos os objetos. Eu só me esqueci de colocar aqui para vocês a voz da Tuinak. Não sei se dá para vocês ouvirem, eu vou colocar de novo. Bom, então eu vou passar diretamente, eu estou vendo que eu tenho pouco tempo aqui, olha. Então, nós quisemos colocar, por exemplo, o laci é um topete que é usado pela menina quando ela vai virar moça, tá? Mas o laci, ele poderia, por exemplo, ser classificado dentro do léxico ou da gramática, né, da moda ocidental, como um penteado. Mas, quando a gente estuda e trabalha nesse grupo intercultural, a gente percebe que o laci penteado, ele é a última expressão de toda uma relação social,
Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa fotografia, ela foi realizada por uma das fotógrafas indígenas que participou do projeto, e é um dos encontros que acontecem nesse ritual que leva dias, da transformação da menina em moça. Então, o penteado, né, transformar o penteado em um ícone da tradição Inã Carajá é trabalhar nessa lógica da moda ocidental, que talvez não seja mais adequada, né? Mas é o que talvez nós sejamos levados a fazer pelo hábito dessa estrutura estar presente nas universidades, por exemplo, universidades brasileiras, né? Bom, e aí a gente tem sempre uma legenda, né? E uma explicação, uma ficha técnica de quem participou da produção dessas imagens e das legendas. Eu vou passar aqui, tentar passar não tão rápido para não dar vertigem em vocês, tá? Para vocês verem aqui um spoiler dos itens que nós temos, tá? Mas eu quero parar em um, que é o último, que é o penúltimo, na verdade, que é o tuú, que é uma tanga. Então, eu vou passar aqui mais rapidamente. São várias fotografias, tá, dos objetos, em uso também, né, que essa foi a nossa preocupação, a gente não queria só um registro dessas imagens, mas é como se a gente trouxesse parte dessas pessoas, das aldeias, para conversar com a gente, né. Bom, aqui está o tuú, tá? Então, o tuú, que eu já vou apresentar para vocês, aqui está uma descrição, ele é um objeto que é feito de uma entrecasca de árvore, numa técnica muito especializada, mas que é encontrada também em outras populações, não só do Brasil, né, mas também, por exemplo, em regiões da África e da Ásia, tá? E ele tem alguns grafismos nesse tuú. Em geral, ele recebe um desenho sobre ele, tá? Essas imagens que vocês vão ver são grafismos que foram feitos por uma das integrantes desse projeto, mas não para o projeto, tá? Isso já existia antes do nosso projeto acontecer. Então, o produto mesmo, esse tuú, ele foi feito por uma pessoa, mas a entrecasca foi preparada por um homem e depois foi transformado em tuú por uma mulher, e aí o grafismo foi aplicado pela Wassiak Carajá, que é integrante do nosso grupo. Aí nas legendas a gente sempre tem matéria-prima, tem as dimensões e tem o contexto de uso. Eu vou colocar para vocês terem uma ideia do formato da exposição, a narração da Ney Clara de Lima, que é professora aposentada de antropologia da UFG e responsável por patrimonializar ou por fazer o tombamento das bonecas Hichoko, tá? Como patrimônio brasileiro. Então, esse aqui é o tuú, antes de eu colocar aqui a vozinha dela, e eu vou colocar para vocês ouvirem. A ocorrência da primeira menstruação das meninas Inã Carajá enseja uma cerimônia chamada Arubedé, em que a menina é isolada do convívio social pelo tempo de uma semana aproximadamente, mantendo contato apenas com a mãe, a irmã mais velha e as tias. Nessa fase da vida das meninas, a menina é chamada de Idiadocoman. Ao sair do isolamento, ela usa a tanga de líder, chamada em língua nativa de tuú, que significa couro de gente. A tanga é confeccionada com entrecasca de árvore, decorada com grafismos. Ela apresenta o formato de um retângulo que é amarrado na cintura da Idiadocoman, no sentido vertical, alcançando a altura dos tornozelos. O uso do tuú é acompanhado de outros enfeites, como brincos, colares, braceletes, tornozeleiras, além do próprio corpo da menina estar decorado com pintura. Esse ritual, que marca a passagem da infância para a vida adulta na vida das meninas Carajá, acontece simultaneamente às danças de Aruanã, quando a aldeia recebe a visita dos Ijazós, seres sobrenaturais
que habitam o céu, o fundo das águas e as matas de onde eles vivem. Meu nome é Ney Clara de Lima, eu sou professora aposentada da UFG. Bom, e aí nós temos, para finalizar minha apresentação, um vídeo que é um documentário. A gente fala de traje, a gente esquece que qualquer roupa, seja ela de um sistema industrial moderno ou não, ela é resultado de uma relação, né, social, mas também de um meio ambiente, né? Então, nós dissociamos isso, às vezes, quando a gente trata de temas da moda, por exemplo, que nos fazem esquecer de todo esses processos anteriores, mas que são, na verdade, talvez o mais importante, né? É isso, gente. Eu vou deixar vocês aqui com a última tela da minha apresentação, para que vocês tenham aí, deixa eu voltar aqui, para que vocês tenham o nosso, aqui, deixa eu só colocar aqui para que vocês tenham todos os nossos canais, tá? Pronto. E agradeço de novo, né, a oportunidade de estar aqui, espero poder conversar com vocês agora sobre essas ideias. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Rita de Andrade, também com uma excelente apresentação. Eu acho que nós tivemos nessa mesa o privilégio, né, de termos o compartilhamento de grandes pesquisas, tanto do ponto de vista de pensar em indumentárias, né, de mulheres negras no século XIX, então, assim, do ponto de vista, como a Hannah traz, né, associando e pensando, né, a partir, né, dessas vestimentas, conectando com a questão, né, de uma religiosidade. Então, achei fantástico pensar isso, né, pensando assim o imaginário, que eu fiquei aí, e você nos provoca a imaginar também, né? Eu acho que os 3 trabalhos trazem um pouco disso, né? E professora Patrícia, né, trazendo também uma conexão, né, com a sua pesquisa de doutorado e o que ela tem pensado agora a partir de diferentes imagens, relatos de viajantes, como esses documentos efetivamente são extremamente ricos em informações sobre as populações africanas no século XVIII e XIX, né? A Patrícia mencionou também a questão dos anúncios de fuga de jornal. Eu tenho trabalhado com jornais e tenho visto cada vez mais como são fontes, né, poderosas, né, de inserção, pelo menos uma forma de nós termos algum contato, né, com as escolhas que aqueles sujeitos faziam no seu cotidiano, né, ainda que fosse no momento de fuga, né? Então, eu tenho algumas questões com relação a isso, e foi muito bom te ouvir, Patrícia, com relação à sua pesquisa, né? Você e Hannah tratando especificamente da população africana e afrodescendente. E a Rita nos, né, contempla com essa pesquisa incrível sobre indígenas, né, e trazendo material, acho que assim, né, fantástico, né, super, né, assim, eu nunca tinha visto nada comparado a isso, então, assim, foi uma tarde para mim de grandes aprendizados, né? Então eu tenho somente que agradecer a oportunidade, mais uma vez, né, agradecer ao NEME, né, ao convite, né, da professora Camila Borges e do professor Paulo Debon, né, e a parceria aqui da professora Paula Botafogo, que nos ajudou, assim, né, deveras aqui nesse momento, né? Então, muitíssimo obrigada, né, a cada uma das participantes, né, com as suas excelentes e brilhantes, né, pesquisas, né, e pela generosidade de compartilhar conosco, né? Acho que isso nos ajuda também a pensar as nossas próprias pesquisas. Então, muitíssimo obrigada. Então, convido a todos os que estão nos ouvindo nesse momento a fazerem perguntas, né? Mas nós já temos uma aqui que foi feita pela Júlia Brumer, né, para a Hannah. Enquanto a gente vai lendo aqui, a Hannah começa a responder a Júlia, né, a gente está aguardando também as outras perguntas e questões para que a gente possa dialogar, né, com essas, né, excelentes pesquisadoras e professoras. Hannah, a Júlia, ela te pergunta, quando se comenta sobre decolonialidade, você enxerga conexões entre elevar o protagonismo dos legados de resistência clássicos com a descentralização do protagonismo neurotípico, por exemplo? Ai, que legal. Ai, antes de responder a Júlia, assim,
encantada com tudo, assim, muito bom participar dessa mesa, me senti chique de estar aqui com vocês e de poder compartilhar e aprendi muito, assim. Rita, ainda não tinha visto a exposição, está muito linda, parabéns. Respondendo a Júlia, primeiro agradecer a Júlia pela pergunta, porque eu, inclusive, aprendi sobre o conceito de neurotípico que eu não conhecia. Quando ela colocou ali, a Paula mandou para a gente, depois eu fui atrás, e aí eu acho que entendendo isso, né, dentro de um lugar hegemônico, né, esse conceito de neurotípico dentro de um conceito hegemônico, eu acho que sim, eu acho que quando a gente está pensando decolonialidade, a gente está pensando em elevar, em jogar luz, em propiciar discussões e espaços para falar sobre legados de resistência, aqui no caso da minha apresentação de resistência negras, mas acho que a Rita traz as resistências indígenas, colocar esses assuntos e as pessoas que falam sobre esses assuntos, esses saberes e fazeres em pauta, né? E não só abrir esse espaço para os assuntos, mas eu acho que esse projeto que a Rita nos apresenta traz as pessoas que fazem parte da comunidade para o centro, né? Eu acho que decolonialidade é isso. E decolonialidade, eu acredito, a gente até falou, né, Rita, no Outras Costuras, né, com a Mi Medrado, né? Eu acredito na decolonialidade como um exercício mesmo, né? Acho que muita gente vai falar sobre decolonialidade, poderia colocar uma lista aqui de pensadoras que trabalham com isso. Eu gosto muito da perspectiva, como eu havia dito, da Bell Hooks, quando ela traz a ideia de decolonialidade a partir da Samia Meres, que é uma pensadora egípcia. Mas a gente poderia falar de decolonialidade a partir, desde Brasil, por Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, enfim, uma série de pessoas, Ailton Krenak, né, uma série de pessoas que estão pensando. Tem, nesse meio tempo também, pessoas que fazem moda e que também estão trabalhando com o conceito de decolonialidade, como, por exemplo, a Diana Molina, né, que é uma stylist, estilista, acho que uma multiartista, né, que cria moda, né, ela tem uma marca de moda chamada Nalimo, né, ela é uma mulher indígena com ascendência Aymara e Funiô, e ela vai falar sobre esse movimento de descolonizar a moda a partir dos conhecimentos indígenas, mas ela consegue dialogar aí com uma série de outras experiências não hegemônicas que vão justamente contra a um saber colonial hegemônico, sobretudo do norte global, referenciado pela branquitude enquanto sistema social. Né? E aí a gente não está falando de indivíduos brancos, a gente está falando de um sistema, a branquitude, que vai englobar e sustentar uma série de problemas sociais e raciais que a gente tem pensando em Brasil. Então, todo esse esse rebolado para falar que sim, que eu concordo com os apontamentos da Júlia, sim. Obrigada, Hanna. Temos mais alguma questão? Agradeço que eu estou vendo aqui os comentários também feitos, né, a partir do YouTube, né, a todas as apresentadoras, né, são muitos elogios. Então, assim, muitíssimo obrigada, né, a todas as colocações de cada pessoa que está assistindo aqui. Né, eu só concordo com cada uma das colocações aqui, de fato, né, é fantástico, né, ouvir e aprender muito com cada uma de vocês e as pesquisas que vocês têm desenvolvido. Né? Então, nesse momento, meu sentimento é de muita gratidão,
né, a cada uma de vocês e também ao convite que eu recebi para mediar, em especial, essa mesa. Né? Então, não temos mais nenhuma questão, mas eu, né, coloco aqui à disposição do público que está nos assistindo, né, o contato de cada uma das pesquisadoras e professoras, para que entrem em contato, né, através das suas redes sociais e dos seus e-mails, né, para que possam, né, de repente, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade, que possam entrar em contato com todas elas. Né? Então, muitíssimo obrigada a cada um que também ficou conosco até agora e convido a todos a participar, né, da mesa de encerramento que segue, né, a finalização desta mesa. Muitíssimo obrigada, professora Rita, professora Hanna, professora Patrícia, foi um privilégio e uma honra compartilhar essa tarde com vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Desculpa, eu estava sem som, tá? Eu não tinha reparado. É para a gente fazer um pequeno encerramento aqui, enfim, mas, na verdade, é muito mais no sentido de agradecer, né, a esses 2 dias, a todos os participantes, né, a todos que apresentaram comunicações, conferências, cada um enriqueceu o nosso conhecimento sobre o tema, né, e aí tenho certeza que aqueles que estão ouvindo, né, puderam conhecer, quem já não conhecia ainda, esses pesquisadores, travar contato com essas pesquisas, e esse é o objetivo do NEM, né? Então, foram 2 dias, assim, riquíssimos, né, de reflexão. Então, eu estou muito, muito, muito feliz com o resultado do evento, assim como eu fiquei no ano passado, né, e vamos rumo ao terceiro evento, né? Ano que vem a gente vai ter também evento. E agradecer, né? Agradecer também aos pesquisadores do núcleo, né? Como eu falei no início, na abertura, esse foi um evento colaborativo, onde todo mundo, né? Alguns participaram diretamente na mediação ou apresentando trabalhos, né? Outros contribuíram de outras formas, né? Propondo, dando ideias. Enfim, então foi um evento assim que teve a participação dos integrantes do núcleo, construídos de forma coletiva, né? Mais uma vez, reforçar aqui o apoio, né, que a gente teve institucional, né, porque sem esses apoios a gente às vezes não consegue realmente realizar os eventos, né? E aí, mais uma vez, aí, eu não mencionei, mas o PPGH da UERJ, né, o Programa de Pós-Graduação em História Política da UERJ também deu o apoio, a ABPEM, né, também aqui deu o apoio, e o apoio logístico dado pelo Laboratório Redes, coordenado pela professora Lúcia Bastos, e pela CEL, pela Sociedade Brasileira de Estudo 800, que aí deram essa contribuição logística. E avisar vocês também que o evento depois vai ser disponibilizado no nosso YouTube, no YouTube do NEM, então sigam o NEM, né, para ver o evento depois, né, as partes reverem, né, na verdade, né, e sigam também as redes do NEM no Instagram, a gente posta lá sempre, com o auxílio dos pesquisadores do núcleo, né, temas sobre história da moda. No YouTube, além desse vídeo, né, do evento que vai aparecer, vai ter a gente posta também vídeos sobre o tema da história da moda, e a gente vai ter um vídeo novinho daqui a pouco da professora Yamara, né, e aí pensando o 20 de novembro, né, então vai estar muito legal, vai aparecer lá no YouTube para vocês verem também, tá? E é isso, assim, na verdade é realmente um encerramento apenas para agradecer todas as contribuições, todas as reflexões. Esse é um espaço riquíssimo, né, que a gente precisa realmente se encontrar e ouvir as pesquisas das outras pessoas para poder até desenvolver as nossas próprias pesquisas, né? E, enfim. Paulo, você quer falar alguma coisa? Bem breve, queridos e queridas, todas as pessoas, né, que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, ao vivo, e também as pessoas que vão nos ver depois. Eu agradeço imensamente por esses 2 dias, as mesas,
apresentaram temas assim muito diversos, e justamente essa é a proposta do NEME. A gente tem como foco central a história da moda e da indumentária. Todavia, essa história da moda e da indumentária pensada por profissionais que vêm de diferentes áreas. Nós percebemos aqui nessas mesas pessoas de formação assim muito diversas, graduações diversas, doutorados, mestrados diversos, mas que têm em comum o interesse pela história da moda e a história da indumentária. Então, essa é a nossa cara, é a multiplicidade de formações, a multiplicidade de olhares, até porque a moda é um objeto e é um campo de estudo absolutamente interdisciplinar. Então, agradeço muito a todos e a todas por terem nos acompanhado. O ano que vem teremos o 3º seminário, e acompanhe as nossas ações aí pelas redes sociais, porque o núcleo só está começando, e com certeza aí aos poucos novas ações serão realizadas. Meu filhote Leonardo José resolveu se despedir também, porque ontem na conferência de abertura ele abriu e está se despedindo. Exatamente, ele abriu porque nós também temos animais que são apaixonados por moda e por arte. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. Obrigada. Só 2 agradecimentos importantíssimos que eu esqueci. Primeiro, o apoio fundamental da Paula Botafogo, né? Eu fiquei brincando ali no chat interno que o Paula é o nome mais citado. Paula, por favor, sem a Paula esse evento não ia acontecer dessa forma, né? Então, muito obrigada, Paula, e obrigado, Paulo, também, né? Meu companheiro, meu parceiro aí de estrada, de pesquisa, enfim, amigo, né? Então, sigamos juntos. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Camila. Você é 10. São 11 anos aí de trajetória e que venham muitos e muitos outros. Gente, um abraço e até breve. Tchau. Até a próxima.